Olá, pessoal. Eu sou o Ricardo Pieroncini, esse é o Pretexto. A nossa convidada de hoje é uma escritora autêntica que tem tocado o coração de muitas pessoas. É com muito prazer que eu recebo hoje aqui no Pretexto Marta Medeiros. Marta, que privilégio, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade da entrevista. Faz um tempão que a gente quer, né, fazer essa entrevista e agora, durante a pandemia, deu certo. Pois é, tentar ver o lado bom das coisas ruins, né? Pelo menos Exato. iniciou a nossa conversa. Marta, um trecho de um verso do Neruda, que diz assim: a poesia tem comunicação secreta com os sofrimentos do homem. Você faz muito sucesso com um público muito variado. Na sua opinião, as suas crônicas, elas têm uma comunicação com o quê das pessoas? As crônicas. Ah, Ricardo, eu acho, primeiro são quase 26 anos escrevendo crônicas, é muito tempo. E eu já abordei toda espécie de assunto, né? Então, e são coisas que aparentemente parecem banais, mas são coisas que fazem parte do dia a dia da gente, né? Das relações humanas, enfim, relação com marido, com mulher, com filho, a nossa visão de mundo, a nossa relação com a arte, a nossa relação com política, a nossa relação com a natureza. Tudo isso faz parte do cotidiano de todo mundo. Então, eu acho que eu consegui essa comunicabilidade com tanta gente, porque eu não trato de coisas muito espalhafatosas, eu trato do que é real, do dia a dia, do que acontece entre quatro paredes, né? As quatro paredes da nossa casa. Então, acho que foi isso que aconteceu. E numa linguagem bem acessível, né? Comunicativa, com um pouco de humor. Então, eu sei lá, eu acho que é difícil para mim tentar entender, né, onde é que toca na alma das pessoas, mas eu sei que toca e é uma honra para mim fazer diferença na vida de pessoas que eu nem conheço. Ô, Marta, quando eu comecei o site, ele era um blog ainda, e aí eu alternava entrevistas com textos meus, né? E você foi Uhum. de inspiração, e aí quando a gente tenta escrever, a gente vê que é difícil escrever com tanta simplicidade assim e de maneira elegante. Então, assim, é uma virtude rara, viu? É uma virtude rara. Obrigada. Há um tempo atrás, você respondeu a seguinte pergunta numa rádio gaúcha: se você pudesse passar uma tarde conversando com qualquer personalidade mundial, viva ou morta, quem você escolheria? Na época, você respondeu Nelson Motta. Nelson Motta. Você conseguiu, Marta? Gente, mas tu descobriu uma coisa tão antiga. Olha, essa entrevista aconteceu faz uns 20 anos, viu? Faz muito tempo. E eu acabei conhecendo o Nelson Motta, tive a honra de... Não passei uma tarde conversando com ele, adoraria ter passado uma tarde. Mas eu acabei indo no aniversário dele, de 70 anos, eu fui na festa. Na verdade, fui acompanhando uma amiga minha que tinha sido convidada, e aí a gente acabou se conhecendo, e ele é bárbaro. E eu ia ter essa oportunidade agora, em março, já estava agendado um bate-papo entre mim e ele, num festival de cultura que ia acontecer no Rio de Janeiro. Eu estava numa felicidade, porque daí sim, nós dois seríamos entrevistados juntos, diante da plateia, e aí veio o coronavírus, estragou a festa, daí não cancelaram o evento, mas eu continuo admirando muito ele. Mas teria várias pessoas que eu gostaria de conversar naturalmente. Mas o Nelson Motta é uma pessoa do bem e tem essa coisa da música, essa maneira de viver sem estresse, sem essa polarização. É um cara muito tranquilo, muito sem estresse. Eu acho isso muito legal. Você sabe que eu realizei o seu sonho, Marta. Um tempo atrás, eu consegui passar Ah, é? com ele, eu gravei com ele na casa dele. Que luxo! Uma magnífica. Infelizmente, por problemas técnicos lá, a entrevista não foi para o ar, mas, assim, para mim, valeu totalmente, porque foi demais mesmo. Imagino que sim, uma experiência pessoal. Os outros não puderam assistir, mas tu teve uma experiência pessoal fantástica. Para mim, valeu. Imagino. Humberto Eco O que tem? diz o seguinte: nem todas as verdades são para todos os ouvidos. Você já evitou ou evita algum tipo de assunto nas suas crônicas, Marta? Eu evito coisas que eu não conheça muito, não gosto de dar pitaco sobre um universo
que eu não domine muito, apesar de que eu já falei sobre várias coisas, não que eu tenha que realmente ter uma experiência daquilo, não preciso ter uma experiência, mas ter um mínimo de informação. Então, eu não vou dar pitaco sobre economia, por exemplo, que eu não entendo, sabe? E mesmo política, eu dou hoje, e até porque é impossível hoje a gente não falar, nós estamos vivendo um momento atípico, para dizer o mínimo, mas mesmo assim com cautela, porque também eu não sou dona da verdade, eu não entendo muito da superfície, não, do subsolo político, que eu sei que é bem lodoso e tem muita coisa que eu nunca cheguei nem perto, então às vezes eu fico mais receosa de tocar nesses assuntos. Mas não por medo da reação dos outros, entende, Ricardo? Porque uma coisa eu tenho certeza, eu sempre vou agradar e desagradar da mesma forma. Não tem como a gente querer escrever para ganhar a torcida. Não existe isso. Quem escreve crônica lida com um público muito heterogêneo e então assim eu tenho que ser honesta e dizer exatamente o que eu penso. Sempre eu me preocupar se eu vou agradar ou não, mas eu só tenho a cautela de não falar demais sobre assuntos que eu desconheço completamente. Muito bem. Tem dado certo, né, Marta? Até aqui tem dado muito certo. Um autor que você gosta muito, Alain de Botton, eu sei o sotaque, tá? É isso mesmo, é assim mesmo. Diz assim: qualquer um que não se sinta envergonhado por quem ele era no passado, provavelmente não está aprendendo o suficiente. Marta, você tem aprendido o suficiente? Eu tenho aprendido muito, Ricardo. Eu não sei se é o suficiente. Eu acho que nunca a gente chega no suficiente, né? Porque o dia que aprendi o suficiente, morreu, né? Quer dizer, a gente até o último segundo de vida a gente está aprendendo. Mas eu entendo o que ele quer dizer. A gente está em movimento, né? A gente vai tendo experiências e vai reavaliando as coisas que a gente pensava e fazendo uma análise, né? De como é que era antes, como é que é agora. Quer dizer, se a gente tem 18 anos, depois 28, 38, 48, 58, e sempre pensou da mesma maneira, e sempre está ok, alguma coisa está errado. Exatamente. Porque, naturalmente, a gente sofre influência do meio, influência das pessoas que entraram e saíram da nossa vida, e dessa maneira a gente vai se construindo, né? Construindo nossa personagem. E a tendência também é a maturidade nos dar uma visão de mundo mais, sei lá, a gente passa por um filtro e tem uma visão mais bacana do mundo, sabe? Eu não saberia dizer agora qual é exatamente o adjetivo que eu estava procurando, mas eu acho natural que a gente olhe para trás e ache que fez muito drama. Eu, por exemplo, do que eu me envergonho? A gente já tem feito muito drama com coisas que não mereciam tanto assim. Mas é natural que a gente faça isso quando tem menos experiência, né? Ou então buscar um perfeccionismo que, na verdade, nada mais é do que insegurança, né? A pessoa muito perfeccionista que não pode errar e fica se torturando. Na verdade, é porque aí justamente que ela é insegura. Então, depois que a gente admite para si mesmo que não existe perfeição, que não tem como a gente acertar sempre, a gente relaxa e começa a viver melhor. Então, bom, eu sou fã do Alain de Botton para tudo, né? Todos os livros dele são excelentes. Os sobre relacionamentos, então, são bárbaros. São. Eu conheci através de você. Que bom Marta, que eu dei um leitor para ele. Ô Marta, você faz uma espécie de curadoria, né? Você indica, você comenta. Um dos livros mais recentes que eu li seu, eu não sei se é o mais recente, mas é o Comigo no Cinema. Foi mais recente. É o mais recente, né? Sensacional. Eu me lembro que no começo da pandemia eu escrevi para você falando: olha, Marta, você está comigo na quarentena, porque foi o livro que deu dó de parar de ler, porque você fica com vontade de ver os filmes, né? É isso. Eu adoro cinema, né, Ricardo? Então eu juntei duas coisas, né? Juntei os textos que eu fazia comentários sobre filmes e sei lá, gosto de repartir. Eu acho gentil a gente repartir o que gosta. E eu adoro receber dicas de filmes, de livros, de música, de pessoas que, claro, né, eu confio no gosto. Não dá também para seguir todo mundo. Mas quando tem uma pessoa que, sim, que eu sei que tem uma afinidade com o meu gosto e ouço, né, alguma dica, eu fico ligada e vou atrás. Vou fazer, então, um exercício para você compartilhar agora.
um item do que você está lendo agora, o Comigo na Biblioteca. Qual seria a sua indicação? O que eu estou lendo neste momento é um livro de mais de 600 páginas. É uma biografia da Susan Sontag, que é, né, uma escritora americana. E eu adoro biografias. E depois dela, eu quero ler a biografia da Clarice Lispector, que foi do mesmo autor, pelo né? mesmo autor, Benjamin Moser. Mas, assim, como eu acompanhava um pouco a obra dela, eu estou gostando muito da biografia. Mas tem vários livros excelentes. Nossa, que mais? Bom, eu li tanta coisa, agora eu teria que ver aqui minhas anotações. Tem até aqui, ó, só um pouquinho. Mas outro livro que eu gostei muito foi da Elizabeth Gilbert. Sabe aquela autora que escreveu Comer, Rezar e Amar? Sim, sim. A gente tem preconceito, porque virou um best-seller, mas ela tem um livro chamado A Cidade das Garotas, que é muito legal. É uma dica que eu daria, sabe? Para passar essa quarentena. É um livro muito bom, A Cidade das Garotas, Elizabeth Gilbert, tá? Bem, muito bem, ótimo. Já está Por aí, fica por aí, fica mais ou menos por aí. Eu li também A Barata, do Ian McEwan, eu li várias coisas, né? Estou lendo muita coisa. Mas aí vamos ficar até amanhã aqui falando dos livros. Falando de leitura, Marta, na orelha do livro do Comigo no Cinema, a Malu Mader conta que ler a sua coluna no Globo de domingo é uma espécie de ritual particular dela, né? Ela espera chegar o jornal para ler a coluna. Você tem algum ritual de leitura em relação à imprensa? Alguém que você espera chegar o dia para ler a coluna, para ler o artigo? Ai, tem tanto colunista espetacular. Eu não tenho assim um que eu precise ali olhar, senão eu vou morrer. Mas, bom, aqui no Sul tem vários. Eu adoro a coluna do Eduardo Bueno, que a gente chama de Peninha aqui, o jornalista Eduardo Bueno. O Peninha é uma figura, né? O Peninha é uma figura. Eu acompanho ele, inclusive, no Instagram também, porque ele também faz crônicas faladas no Instagram, buenas ideias. Ele é um dos candidatos a próximo entrevistado, viu, Marta? Já estou negociando com ele. Prepara que tu vai fazer uma pergunta só e ele vai falar o programa inteiro. Tu não vai conseguir fazer a segunda, porque fala Marta, pra caramba. Eu vou dar só oi para ele e vou deixar ele falando. Deixa ele falando que ele vai ocupar todo o tempo. Mas tem vários, eu adoro o Luiz Fernando Veríssimo, eu adoro a Tati Bernardi, eu gosto muito, gosto da Maria Ribeiro, gosto muito do... enfim, são vários, mas então ficamos com o Peninha aqui como encabeçando a lista. Ótima escolha. Um texto seu, eu vou ler um trecho dele, tá? Diz assim: a gente que vive de escrever, e aos escritores mesmo, alto padrão intelectual, colecionadores de prêmios, catedráticos viajados, virtuosos da língua, candidatos fortíssimos à Academia Brasileira de Letras. Eu sou uma penetra, mesmo. Sensacional. É de 2014 esse texto, Marta. Eu me lembro, eu te dizer, o nome dessa crônica é Escritor Mesmo. Né? Isso. Eu me lembro que eu fui numa feira do livro em Minas Gerais, a feira de Araxá. E aí eu sentei numa mesa com, assim, eu não vou dar nomes, assim, mas era a nata da literatura, a nata da literatura. E eu me lembro que eu me perguntava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Porque eu sou muito gaiata, eu tenho o meu jeito de escrever é muito pop, muito contemporâneo, eu não tenho assim uma cultura muito erudita a respeito da literatura. Então, assim, eu me lembro que eu voltei assim, não, eu não sou uma escritora, né? Eu sou, na verdade, uma colunista que já se aventurou na ficção, que começou com poesia. Claro que eu sou escritora, ok, eu vivo de escrever, mas aquela ideia que a gente tem de escritor, que é realmente um grande intelectual, que aborda todos os assuntos, que dá até medo, às vezes. Essa pessoa eu não consigo ainda me identificar, eu acho que eu estou correndo por fora. Mas é uma honra fazer parte do mundo literário brasileiro. Mas eu não tenho essa solenidade toda, não. Marta, você é uma escritora mesmo, viu? Os seus milhões de leitores comprovam isso. E o Tom Jobim tinha uma frase que ele falava que sucesso no Brasil é ofensa pessoal.
Eu sei. Ô, Marta, que de alguma maneira o fato de você ser um sucesso também faz com que alguns intelectuais torçam o nariz? Alguns críticos? Não sei, tu sabe que as pessoas são muito educadas comigo, Ricardo. Claro que devo receber milhares de críticas e de nariz torcido e tal, mas não chega a mim. Ou talvez porque nem eu procure isso, eu não fico também, sabe, muito preocupada e catando informações aqui e ali, o que disseram de mim, o que não disseram. Eu dou muita voz aos meus leitores, gosto muito de saber o que eles pensam através de comentários que deixam nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e tal. E em geral, sou muito bem tratada pelos escritores, sabe? Assim, se não gostam, eu posso te garantir que pelo menos são respeitosos, sabe? Claro que já recebi umas broncas fortes e tal, mas assim, não posso me queixar e fazer daqui uma de perseguida, que não gosto. Não mesmo, ao contrário, assim, eu me sinto super prestigiada e mesmo quem não gosta do meu trabalho me respeita muito. E só isso eu já acho assim muito bacana. Ninguém é obrigado a gostar. Ô, Marta, ainda mais hoje em dia, né, que as pessoas parecem que estão, algumas, né, cultuam a deselegância. Então, ainda que não goste, te respeitando, tratando bem, já é um ganho, já é um... Claro que sim, claro que sim. A gente não é obrigada a gostar, a ter a mesma opinião dos outros. Nós somos livres para pensar o que quiser, gostar de quem quiser. Agora, não tem por que a gente se habituar a esse costume agora de detonar todo mundo, de, sabe, e pegar bem o lado fraco de cada um, porque todos nós temos, todo mundo erra, todo mundo já escreveu alguma coisa que não era tão boa quanto a outro livro que escreveu, enfim. A gente vive de altos e baixos mesmo, então ficar só pegando o que está embaixo e, sabe, e malhando, acho isso tão desgastante, tão... Não gosto, mas enfim, cada um. Ô, Marta, eu não te conheço, né, pessoalmente, estamos pela primeira vez, mas eu acho você muito humilde, porque alguém que foi elogiada no começo de carreira pelo Milor Fernandes, seria insuportável, Marta. Gente, teve duas pessoas muito importantes. Não só o Milor, teve uma outra pessoa incrível, que foi o Caio Fernando Abreu. Vou falar dele agora, tá? Que eu amo os dois, né? Amava, infelizmente não estão mais com a gente. Dois baita escritores. Vou ler um trecho de um texto do Caio, tá bom? Vamos lá, beleza. E da janela do quarto, vendo uma vida de estrelas passarem por seus olhos, algo lhe dizia: tá vendo aquele mundo lá fora? É seu, vai pegar. Da onde que é? Não me lembro esse texto. Pois é, eu peguei, depois eu te mostro, eu peguei de uma antologia e eu achei muito bonito, Marta, porque foi mais ou menos isso que ele fez com você, né? Ele te chamou no hotel e falou: Marta, esse mundo lá fora é teu, né? Você sabe que eu estava em São Paulo, tinha lançado meu primeiro livro, eu tinha, 24 anos, eu acho, 24, 25, nem me lembro, acho que 24. E aí eu estava no hotel, ele morava em São Paulo e eu estava no hotel que eu tinha ido lançar o meu primeiro livro, Ricardo, Striptease, da coleção Cantadas de Poemas, coleção da Cantadas Literárias da Brasiliense. E aí era o Caio Fernando Abreu, simplesmente o Caio me convidando para almoçar com ele. Imagina, eu com 24 anos, fã do Caio total, me belisca, isso não está acontecendo. E aí eu me lembro que eu fui na casa dele, ele morava na Doc Lobo, um apartamento, entrei lá tremendo e no fim a gente conversou, teve uma tarde deliciosa e tal. Depois a gente se encontrou mais umas 2, 3 vezes aqui em Porto Alegre, chegamos a trocar cartas, mas eu nunca perdi a condição de fã, sabe, absoluta do Caio Fernando. Eu acho que ele era uma voz singular assim, na literatura brasileira, porque ele era super contundente e, ao mesmo tempo, com lirismo, Exato. sabe? Então, essa combinação é muito potente, muito potente. Aliás, lirismo parece que está em falta, né, Marta, hoje em dia, né? A impressão que dá no... Pois é. Né? O que tu está querendo mostrar aí? Eu tenho aqui o Topless. Gente, a primeira capa do Topless, isso aí pois é antiquíssimo. Tu deve ter a primeira edição. Eu estava num sebo
Moro num sebo e venho dormir em casa, eu acho, viu, Marta? Olha só. E aí eu achei muito legal, né? Ô, Marta, Foi meu segundo falando livro sobre o... É o segundo? É o segundo livro esse? segundo livro de crônicas. Tem um Crônicas. primeiro que já saiu de catálogo há muito tempo, que ninguém conhece. Ele foi meio prematuro mesmo. Se chama Geração Bivolt. Foi Ah, tá, eu lançado não por... conheço, é. Mas né, esse aí faz... já é de outra vida. Já. Marta, o Caio, ele foi muito importante no sentido em que ele valorizou, né? Ele reconheceu o seu talento e demonstrou isso para você de uma maneira bem gentil. Eu queria saber, você já foi o Caio Fernando de alguém? Acho que já, acho que já. Até hoje mesmo recebi um WhatsApp dessa menina. Tem uma menina, quer dizer, não, ainda não sei se vai estourar, como no fim eu acabei estourando mais tarde. Mas tem uma menina que outro dia não, faz uns 2 anos, a professora dela mandou uns textos dela para mim. Isso eu recebo o tempo inteiro, tá? Não quero Ah, dizer que isso vai imagino. acontecer, não quero assim encorajar, porque isso é muito difícil acontecer. Mas realmente esse texto me chamou muita atenção e aí eu acabei mostrando para o meu editor esses textos e ele também achou interessante e ele acabou editando essa menina, assim, era uma garota do interior aqui do Rio Grande do Que Sul bacana. e aí eu, claro, escrevi a orelha do livro apresentando ela, fui na sessão de autógrafos. É uma guria bem talentosa, eu espero que um dia... Stephanie Lacerda é o nome dela. Até estou aqui, ó, já ajudando a divulgar. Pronto, ótimo. Stephanie Lacerda, bem legal. E eu acho assim que eu já... Mas não, sei lá, já escrevi tanta orelha de livro para a Cláudia Tages, que hoje é minha super amiga. A Cláudia Tages é colunista da Folha de São Da Paulo Folha, é. hoje, e escreve para teatro, é roteirista da Globo e tal. Mas não é por minha causa. Essa estourou porque é boa mesmo, mas eu me lembro que eu também escrevi a orelha do primeiro livro dela e tal. Mas, assim, de descobrir alguém, acho que é a Stephanie mesmo. Que bacana, que bacana. Comigo no Cinema, você faz a seguinte afirmação. Até hoje, sou seduzida por quem me faz rir. Uhum. Quem te faz rir, Marta? Tanta gente, meus amigos, meu namorado, pessoas que eu gosto, artistas. Eu acho importante a gente ter esse olhar, um olhar menos estressado, sabe? Mesmo, nós estamos vivendo um drama, né, Ricardo? A gente está vivendo um grande drama, né, no Brasil. Tem a crise, né, política, que é muito séria. Tem essa pandemia que é seríssima, que não é uma crise do Brasil, é uma crise mundial, né? Então, assim, a tendência é realmente a gente ficar mais deprimido, mais preocupado. Então, mais do que nunca, essa é a hora de a gente buscar quem dá uma aliviada, assim, um pouco no nosso astral, né? Dar um pouquinho de... Dar uma... Como é que eu vou te dizer? Faz com que a gente não fique tão... para dentro e possa realmente ter um olhar um pouquinho mais leve para o que está acontecendo. E a risada, ela é também um posicionamento. A risada é também uma maneira de dizer o que a gente pensa das coisas, só que, né, por um outro viés. Então, eu acho muito importante a gente rir. Eu acho muito importante a gente ver o que os humoristas estão falando desse momento hoje. Claro que está todo mundo, cada um na sua casa, mas ainda assim trabalhando, para que a gente possa não dramatizar. Eu já falei de drama um pouquinho antes, né? Não dramatizar tanto e conseguir pensar nessa situação toda que a gente está vivendo com um olhar mais inteligente, porque o bom humor, ele é sempre inteligente. Sempre inteligente. Não é o pastelão, não estou falando do pastelão ou daquela piada preconceituosa, estou falando da piada do riso inteligente mesmo. Ele sempre é uma crítica, ele sempre é um posicionamento. Então, eu gosto muito de quem desperta isso em mim. Muito bem. Falando nisso, essa frase. Você pode viver até os 100 anos se abandonar todas as coisas que fazem com que você queira viver até os 100 anos. Woody Allen. Do Woody Allen, né? Woody Allen. Woody Allen. Woody Allen. Ele tem que abandonar a bebida, abandonar o sexo, abandonar drogas, abandonar tudo. Abandonar o estresse, abandonar a televisão, os jornais. Marta, Woody Allen
Você sempre mostrou o quanto você gosta dele. Acho que não tem um livro da coleção de crônicas, né, da coletânea, que ele não seja citado, mencionado. Ultimamente, ele passou por acusações, né, graves. Queria saber se isso mudou o que você pensa sobre ele. Por favor, comente um pouco sobre o Woody Allen. Não mudou, não mudou. Primeiro, porque não existe nenhuma conclusão, né, de todos esses processos que ele passou. Exatamente. Não existe conclusão. E daí, claro, eu estou sendo tendenciosa, estou assim, ele. Pode ser que tenha contra o filho, diz que não. E eu também não fico muito procurando os detalhes desse processo todo, ele acaba chegando a nós, porque, né, é citado na mídia. Mas eu estou louca para ler a biografia que ele acabou de lançar agora, né? Uma biografia. A troco de nada, já tem o título em português. Eu acho que é a Companhia das Letras, né? Editora Globo. Editora Globo que vai lançar, mas eu acho que ainda não lançou, né? Não. Ele ficou, a tradução ficou pronta, mas não foi lançado ainda. Estou louca para ver, porque ele deve citar alguma coisa a respeito disso. Eu não consigo boicotar o Woody Allen, que, nossa, é fundamental na minha formação como pessoa. Eu adoro os filmes dele desde lá do começo, o Dorminhoco. Nossa, acompanhei tudo, sempre achei brilhante a visão dele do mundo. Esse é um cara que me fez rir, me fez pensar junto, as duas coisas juntas, que é muito poderosa. Então, se isso um dia for comprovado, que ele realmente abusou de uma filha, obviamente que eu vou condenar essa atitude, como eu condeno de todo mundo. Agora, eu não vou, por causa disso, dizer, não, eu nunca mais vou assistir um filme do Woody Allen. Eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse isso, porque eu sei que isso não vai acontecer. E assim, pessoas que não cometeram crimes, tipo Pablo Picasso, que era uma pessoa que todo mundo sabe que não era o melhor gênio do mundo em termos de ser humano, sabe? Mas olha o que ele fez pelo mundo em termos de arte. E eu vou sempre, sabe, me render a Pablo Picasso, que também muitas vezes tem sido boicotado também por ser machista e tudo mais. Então, assim, dentre os vários grandes artistas do mundo, há pessoas com defeitos, uns defeitos muito graves e outros não tanto. Mas eu procuro me analisar a obra. Marta, você foi minha porta-voz, viu? É exatamente o que eu penso dos grandes artistas, em especial do Woody Allen, né? Tem um filme, o Yesterday, você deve ter visto, que é sobre... Claro que vi. E tem uma frase... Eu adoro Beatles. Exato. E tem uma frase em que fala que o mundo seria pior sem a existência dos Beatles, né? E eu acho que essa frase se aplica aos grandes artistas, né? Então, ao Woody Allen também, né? Acho que o mundo e a nossa vida seria pior sem o Woody Allen, né? Eu acho que sim, mas é um assunto controverso, eu admito, e eu não desrespeito a opinião de quem acha que tem que boicotar. Se acha que tem que boicotar, boicota. Não assiste, não dá audiência para quem tu não respeita. Mas é que eu respeito. E mais que isso, eu tenho uma grande desconfiança aí, porque existem outras pessoas envolvidas que eu não acho tão confiáveis. Assim, mas também não vou ficar aqui calçando. Claro. Você foi convidada para escrever um roteiro de um filme, seria o primeiro roteiro de um filme seu, baseado numa crônica sua, que você desenvolveu, virou roteiro e virou livro. Como é que tá? Vai virar. Vai virar livro, é isso? Já está praticamente pronto, eu estou na fase de revisão já dele. Você pode contar a história? Rapidamente assim, ó, um cineasta brasileiro que mora em Londres me convidou para escrever um roteiro. Ele é um cineasta de curta-metragens e queria fazer o primeiro longa dele. E aí ele lendo meu material, ele leu uma crônica minha e disse, eu acho que isso aqui de repente renderia um filme. Eu fui lá, olhei a crônica e disse, mas isso aqui é um mini pontapé inicial, porque não acontecia nada demais na crônica, imagina, um texto curto. E ele disse, não, Marta, vamos lá, vamos... Eu disse, eu nunca escrevi um roteiro. Ele disse, então vamos tentar. Começa a imaginar essa personagem da tua crônica, o que acontece, vamos criar, né? Cria uma história. E aí, Ricardo, eu me descobri apaixonada por esse projeto. Eu passei o ano inteiro de 2017 escrevendo esse roteiro.
Até teve a supervisão de um roteirista de São Paulo, que de vez em quando olhava o que eu estava fazendo, dava uns pitacos e tal, e eu precisei muito disso, porque realmente eu não tinha experiência. E aí, no final de 2017, uma produtora se interessou, chegou a orçar o filme e tudo, mas depois, em 2018, né, deu uma parada em tudo, no Brasil, principalmente cinema, até porque não é uma comédia romântica, não é um filme assim com um apelo mais comercial, é um pouco mais intimista. E aí a gente ficou meio parado, está meio parado lá na editora, na produtora. Mas eu tenho, por contrato, o direito de transformar ele em livro a hora que eu quisesse. O texto é meu, né? A história é minha. E aí eu aproveitei também, já tinha começado, mas aproveitei esse tempo de quarentena, que eu estou mais em casa do que já estava, para decolar, fazer esse projeto decolar. Então, ele realmente está pronto, o livro. Eu ainda estou escrevendo alguns detalhes aqui, mexendo ali, mas é praticamente certo, assim, acho que 99% de chance de ele sair no final desse ano, a não ser que aconteça alguma coisa externa que impeça esse lançamento. Mas eu acho que tudo indica, esse livro vai sair. Eu estou muito, muito assim, entusiasmada com ele. É um romance. É um romance, mas não é dentro daquela minha linha, a mulher de meia idade. Não, essa é uma mulher mais na entrada na terceira idade, uma mulher de 65 anos, ela e o marido vivem numa praia deserta, afastado de todo... E aí acontecem milhões de coisas. Não vou dar spoiler aqui. Mas é muito legal, é muito legal. Ah, que bom, que bom. Marta, complete a frase, por favor. A Marta Medeiros é... uma mulher entusiasmada pela vida. Entusiasmada pela vida, é isso que eu sou. Que frase linda, ótima reflexão. É difícil para burro esse tipo de pergunta, né, Ricardo? Assim, da gente se resumir, mas enfim, acho que é por aí. Ô, Marta, o site chama Pretexto, não é à toa, né? Se não fosse o site, eu não teria o pretexto de ficar esse tempo aqui conversando com você. E eu já conheci muitas pessoas que eu não teria outra oportunidade. E se você me permite, Marta, eu escrevi alguma coisinha antes da gente começar a entrevista sobre você. Eu queria ler. Opa! Pode ser? Um prazer, vamos lá. Vamos lá. Minha homenagem para Marta Medeiros. Pegue um assunto qualquer e transforme em um texto ao mesmo tempo pessoal e universal, leve e que faz refletir. Fácil de fazer, se você for a Marta Medeiros. A Marta Medeiros é única e é várias. Algumas Martas que conhecemos nas crônicas já não existem mais. Foram substituídas por outras Martas, que a qualquer momento podem ceder lugar a uma nova Marta que renasce, que se renova com e como as palavras, a quem descobrimos um novo significado a cada contato. A Marta Medeiros não é um lugar de repouso. Eu gosto da Marta Medeiros, de todas. Mesmo nunca tendo estado com ela pessoalmente, ainda, tenho a ilusão de que a conheço. Conheço apenas o que ela se permite revelar em seus textos. Quanto mais ela se mostra, mais aumenta o mistério. A Marta não cabe nas páginas. Ela, que é lida por muitos, é uma mulher para poucos. Todos nós, os muitos que a conhecemos pelos livros. Essa é a Marta suficiente. Quanto mais leio a Marta Medeiros, mais eu conheço o Ricardo Pieroncini. A Marta é um pouco de todos nós. E todos nós somos um pouco de Marta Medeiros. Até o Pablo Neruda. Que privilégio do Neruda. É possível ser feliz por nada, mas é muito melhor quando temos motivos para a felicidade. Obrigado por ser um deles. Ai, Ricardo, muito obrigada. Adorei teu texto. Vai ter que me mandar esse texto depois, hein? Vou mandar. Não, eu quero ter esse texto, por favor. Assim, quando eu estiver meio melancólica, meio baixo astral, eu enquadro ele, fico lá, fico lendo. Muito obrigada, muito gentil. Adorei.
mesmo. Marta, é absolutamente espontâneo, é sincero. Você não faz ideia o quanto você faz bem, o quanto você já me fez bem, o Que quanto bom. foi uma boa companhia, o quanto você às vezes puxou a orelha com a delicadeza que você tem e o quanto você é autêntica. Então é um privilégio. Essa entrevista é só um pretexto para eu te falar tudo isso. Ah, que maravilha! Fiquei muito feliz. Estou com meu ego assim, lá em cima. Ricardo, que bom, que bom. É muito bom a gente saber que a gente consegue se comunicar com gente bacana, então um cara bacana. E para mim é um privilégio, porque se tu me acompanha, tu sabe, né, que a minha carreira toda começou meio circunstancialmente, né? Não tinha planejado nada disso na minha vida. Eu era uma publicitária, de repente deu no que deu. Então imagina como eu me sinto prestigiada e privilegiada por não só, né, ter tantos leitores, mas ter assim, pessoas como tu, sensíveis, que são capazes, né, de compreender mesmo. Porque eu acho que quando eu te dei, agora te ouvindo, tu compreendeu bem, assim, eu acho, né, qual é a minha trajetória, como foi a minha trajetória e quem eu sou e como é que eu me apresento. E eu me apresento como eu sou mesmo, né? Não existe, você diz que existem várias Martas, eu entendo o que tu quer dizer, existem realmente vários momentos que eu trabalho, dou voz para uma, para outra, mas no fim das contas, todas habitam dentro de mim e fico muito feliz. Todas elas agradecem essa gentileza. Muito obrigado por ter aceitado falar comigo, Marta. Eu estou entrevistando algumas pessoas aqui desde a pandemia e tenho feito um convite, claro, é um convite, né? Quando tudo passar, quando houver oportunidade, se eu estiver aí no Rio Grande do Sul, você aqui em São Paulo, que a gente possa se conhecer pessoalmente. Vai ser um privilégio. Claro, claro, claro. Eu vou menos a São Paulo do que eu vou ao Rio, mas certamente vou também. E a gente vai tentar se encontrar aí numa sessão de autógrafos ou tomar um café, alguma coisa acontece. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado mesmo, viu? Um privilégio. Obrigada, Ricardo. Sucesso para ti sempre. Obrigado. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Em breve volto com mais uma conversa no Pretexto. Até mais.